Seida diz a Barra que tá super orgulhosa dela. E Elis diz, mas antes de julgar, eu tinha que ouvir a versão dele. Barra diz, não, Elis, não é hora de julgar e nem entender nada. E muda de assunto, falando sobre a sua entrevista de trabalho. Barra diz que o dono da loja é amigo do Arif, que pediu para ele falar bem dela para ele, depois pediu para não falar mais, mas ainda bem que ele falou. Barra diz que o dono disse que ia ligar amanhã e ela espera que dê certo. As três se abraçam, muito felizes. Munir mostra para Sarp algumas casas que encontrou e diz que está esperando respostas. Munir diz que acha que Sarp está preocupado sem ter motivo, porque o Nezir não ataca mulheres e nem crianças. O motivo deles ter vigiado a casa foi para capturá-lo caso ele aparecesse. Sarp diz que é melhor eles não ficarem expostos, porque tem certeza que o Nezir sequestraria eles, e isso seria horrível. E amanhã eles vão decidir o que fazer. Piril vê as fotos da casa e pergunta se são para Barra e os filhos dela. Sarp diz que sim. Seida vai com Barra e Peyam para buscar as crianças na escola. Nezir diz a Razin que agora resolveu. Vai dar um jeito na Barra e nas duas crianças dela. Razin pergunta como assim. Nezir diz que eles vão ter companhia em casa e não vão entregá-las para ninguém, além do pai delas. Nezir diz, esse infeliz vai ter que vir até a minha casa e finalmente nos livramos dele. Razin pergunta o que vão fazer com Swat, a dona Piril e as crianças. Nezir diz que depois vai cuidar do Swat. Quanto a Piril e as crianças, não vai fazer nada. Eles podem seguir em frente com a vida deles, porém, vão ficar na pobreza. Enver volta para casa. A Tice diz para ele que pegou o dinheiro pelas crianças, que depois de tudo que elas passaram, ela não queria que eles também passassem fome. Enver diz que tá bom, mas eles vão devolver o resto, e o que gastaram vai ser uma dívida. Eles vão dar um jeito de pagar esse dinheiro pro Sarp. A Tice conta para Enver que Sirin descobriu onde ela tinha escondido o dinheiro. Diz que ela pegou e já gastou tudo. Enfurecido, Enver começa a gritar e diz, já chega, já chega, já chega. Tenha piedade, tenha piedade. A entrevista de trabalho de Elis é na loja do Camil também, o amigo do Arif. Doruk pergunta à mãe se os irmãos são meninos muito bonitos. Barra diz que são e até acha que se parecem com ele. Doruk pergunta se os irmãos são mais bonitos que ele. Seida diz que de jeito nenhum, que não tem menininho mais bonito que ele nesse mundo e a mãe dele acha que eles são as crianças mais lindas. Barra diz que a tia Seida tá certa. Munir diz a Piril que levou o celular que o senhor Sarp pediu, que ele vai usar aquele para conversar com a Barra. Piril diz que entendeu e pergunta o que aconteceu com a Barra. Munir diz que ela ficou assustada, quase morreu de medo. E o motorista que levou ela disse a mesma coisa, achou que ela ia ter um ataque lá. Sarp sai do banho e Piril diz que o Munir foi levar um celular para ele. Sarp diz que tá bom e pergunta pelo outro. Munir diz que já cuidou disso e vai levar para o senhor Enver. Munir sai e Piril diz a Sarp, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar com a situação da Barra, é só você me avisar, tá bom? Pode conversar comigo, não tem problema. Sarp agradece ela. E ele chega em casa eufórica e diz a Seida e Barra que o chefe gostou dela. Agora ela só espera que consiga mesmo, que a chamem para a vaga. E Elis diz que sabe que antes dela outra pessoa entrou e também foi bem. Que a moça que trabalha lá lhe disse que essa moça foi um pouquinho descuidada, não se arrumou direito para a entrevista. Barra pergunta se Elis foi numa loja de vestido de noiva e onde fica. E Elis confirma que sim e explica onde a loja fica. Barra sorri e diz, o seu Camil te entrevistou? Ao se dar conta de que as duas foram entrevistadas para o mesmo trabalho, e Elis diz que não poderia aceitar e vai conversar com seu Camil agora mesmo. Barra diz, você não vai fazer nada, amiga. Se o emprego for para você, aceita. Não fala bobagem e não fica triste, é sério. Esse trabalho era para você. Barra entra em casa e ela, Nissan e Doruk veem que estão sem luz. É só o apartamento deles, o resto do prédio tem. Barra estranha, mas diz que amanhã vai ligar para a companhia de luz. Enver está na frente de casa. Um carro para. Um homem entrega um envelope para ele, dizendo que foi o seu Sarp que mandou e é muito importante. Enver abre o envelope junto com a Tice. Pega um celular e uma carta do Sarp, pedindo para ele entregar o celular para Barra,
porque nesse momento não existe nenhuma maneira mais segura para entrar em contato com ela. Sarp pede para Enver pedir para Bahar ligar o celular e ligar para ele imediatamente, e diz que só está fazendo isso por questões de segurança. Arif leva a máquina de costura de Enver e pergunta se podem conversar. Enver diz que ia pedir a mesma coisa para ele, e os dois saem. Bahar aproveita a falta de energia para brincar com os filhos. Arif pergunta a Enver o que estava acontecendo quando ligou para ele. Enver diz que eles já vão falar disso, mas aconteceu uma coisa antes dele chegar em sua casa. Mostra o que o Sarp mandou e pediu para entregar para Bahar. Arif diz que pode dar para ela assim que chegar em casa. Enver teme que o celular não tenha sido enviado pelo Sarp e que possam estar fingindo, que nem da outra vez. Arif pergunta se pela carta não dá para saber se é dele mesmo. Enver pergunta como que vai ter certeza. Arif diz que é melhor ligarem para Sarp para ter certeza. Enquanto isso, Sarp está com o celular na mão, à espera da ligação de Bahar. O telefone toca. Ele atende e diz: Bahar, meu amor, minha Bahar, Bahar. Enver diz que não é a Bahar. Sarp diz que precisa falar com a Bahar, não com ele. Precisa falar com a Bahar, é um assunto urgente. Enver explica por que ligou e diz que um dia desses mandaram uma mensagem para Bahar com o nome dele. Ela acreditou e foi vê-lo. E não tinha sido ele. E aí tiraram as crianças da escola, falando que iam levá-las para ver o pai. Surpreso, Sarp pergunta o que ele disse. Enver diz: eu disse que sequestraram seus 2 filhos. Sim, depois levaram os 2 para casa, mas ainda foram sequestrados. Por isso eu tinha que verificar se tinha sido você que tinha mandado esse celular para ela ou não. E desliga na cara dele. Sirin pergunta à mãe para onde o pai foi com Arif. Atice diz que não sabe. Sirin diz que acha que a mãe sabe, mas não quer contar para ela. Atice diz: para você sair correndo e contar tudo pro SWAT? Sirin diz: ai mãe, você ficou paranoica. Atice diz: por que será, né? É quase meia-noite quando Arif bate na porta do apartamento de Bahar. Ele entrega o envelope para ela. Diz que lá tem um celular e a senha dele. Ele e o Enver já verificaram e foi mesmo o ex-marido dela que mandou. Bahar agradece a Arif e ele vai embora. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.